Terrível maldição de Marte. Senta aí que eu vou te explicar essa história. Já foram enviadas mais de 15 sondas para Marte que fracassaram. E todas essas sondas tiveram o mesmo fim. Poucas sondas conseguiram entrar oficialmente em Marte. São as mesmas que mandam dados para a gente hoje. Todas as 15 sondas passadas, ao entrar em Marte, parece que ela é roubada. Existia uma sonda russa voando ao redor de Marte. Ela era responsável por mandar dados para nós do planeta. Até que ela bateu em alguma coisa que mudou a sua órbita. E nos minutos finais da sonda, ela conseguiu enviar uma foto muito chocante pra gente. Essa é a imagem que ela enviou pra gente desse objeto cilíndrico. Na mesma hora, a sonda desapareceu. Perdemos o total sinal com ela. A NASA estava ao vivo na passagem do cometa e quando alguma coisa explodiu em Marte, ao vivo. Olha só, foram as imagens da sonda russa após a explosão. Foi encontrado também isótopos de bombas de Xenon 129 na superfície de Marte. Esses são os possíveis locais onde essas bombas explodiram. Seja lá o que for que está acontecendo em Marte, quer que lá continue seco e desolado pelo resto da vida. Então, existe uma maldição naquele lugar que não quer que a gente saiba por completo o que acontece lá e o que quer deixar Marte seco e desolado pelo resto da vida. Bizarro, não é? Uma coisa incrivelmente perturbadora foi encontrada em Marte. Em janeiro de 2004, quando mais uma sonda estava viajando para Marte, essa sonda tinha um papel de trazer novas imagens de Marte e estudar mais o Sol. Aqui na Terra fica uma grande tensão para o pouso da sonda. A sonda ela passa por algum tempo de silêncio antes de pousar em Marte. A sonda pousou foi uma maior alegria entre os cientistas e astrônomos. Junto com a alegria e o entusiasmo veio um grande choque. As câmeras da sonda e a própria sonda pousou dentro de uma cratera de Marte. A câmera apontou para essas esferas aqui, deixou os nossos astrônomos aqui na Terra muito preocupados. Essas pequenas esferas não possuem a mesma cor do planeta, então logo não é uma esfera natural, não é uma pedra natural, é uma coisa artificial, não é nada de decorrência do próprio planeta. Essas esferas, visto que ela tinha uma cor azul, mas o que isso significa? Esferas como essa só pode ser gerada através de um calor de plasma, uma arma de plasma. Para tirar a prova, os nossos cientistas e astrônomos, que já tinham poeira de Marte, um pouco da terra de Marte aqui na Terra, colocou um pouco para fazer o experimento. Eles deram uma grande carga de plasma em cima da areia de Marte que eles trouxeram aqui para a Terra, que a sonda trouxe aqui para a Terra para ver uma coisa. E o choque, pessoal, assim que eles atiraram plasma em cima da areia de Marte, das amostras da areia, foi gerada essas esferas aqui, iguais são encontradas lá. Isso fortemente pode ser uma evidência que em uma época passada alguma coisa de plasma atingiu aquela região de Marte onde gerou essas pedrinhas, ou pode ser que nesse lugar existiu algum lençol de água onde gerou essas pedrinhas. Mas através da condução do experimento isso mostra claro que talvez não pode ter sido água. Porque, pessoal, isso aqui também já foi encontrado em Marte, um esqueleto humano. A NASA diz que é pareidolia. E essa explosão também foi vista em Marte, acontecendo ao vivo uma transmissão da NASA. Sobre esse esqueleto, um esqueleto de alien foi encontrado em Marte. Em 2016, pessoal, a sonda Curiosity Rover da NASA mandou essas imagens aqui. A câmera aponta para essa formação que mais parece um esqueleto alienígena. Logo, a NASA classificou esse evento como evento de pareidolia, aquele que a gente vê coisas, pessoas e objetos, como ver formações em nuvens. Mas é claro que com toda a especulação e toda a história que existe em Marte, isso pode sim, claro, ser um simples evento de pareidolia, mas muita coisa aponta que não, porque Marte é um lugar onde são encontrados isótopos de bombas de hidrogênio, bombas atômicas. Não só essa imagem específica, mas como essas outras também foram encontradas lá, de possíveis fósseis de pessoas ou seres que a gente não sabe qual viveu lá em uma época distante dessa. A sonda Curiosity Rover encontrou algo surpreendente em Marte. Olhem só para essas imagens, pessoal. O que vem na sua cabeça quando você ver isso? Isso, pessoal, é uma espécie de lama seca em uma região de Marte. E pode acreditar, pessoal, essa lama é muito velha, o que dá indícios que fortemente nessa região houve grandes oceanos ou rios. Essa região, pessoal, no passado acredita-se que era inundada de lagos e rios. Porém, pessoal, essa lama permaneceu aí por anos. Meio que o planeta preservou essa lama aí, sabe? E dentro, pessoal, dessas lamas pode encontrar alguns outros tipos de bactérias, as mesmas que proporcionou a vida aqui no planeta Terra no início. E os nossos astrônomos e cientistas estão tão esperançosos a respeito disso. É claro que a sonda precisa analisar tudo isso e mandar os dados pra gente, até que a NASA poste realmente os resultados disso. Uma nave alienígena foi fotografada em Marte. Há um tempo atrás, pessoal, uma das câmeras das sondas que sobrevoam Marte fotografou isso aqui. Essa imagem, pessoal, pode ser evidência clara de uma tecnologia que tentou aterrissar em Marte. Porém, o que dá indícios que essa tecnologia ou outras também que tentam aterrissar em Marte encontram dificuldades para aterrissar no planeta vermelho. E o melhoramento de imagem, pessoal, você pode ver melhor a decorrência desse objeto com um pouco mais de clareza. Ninguém sabe de fato o que se trata esse objeto. Ninguém sabe também de onde ele vem. Mas as fotos
fotos deixam claras, elas falam por si só que isso não é um objeto natural que entrou em solo marciano. O que dá indícios então que esses objetos vêm entrando o tempo todo em Marte. E muitos deles são escondidos de nós. Só que muitas outras coisas também são encontradas em Marte, pessoal. Uma criatura foi encontrada em Marte. Há um tempo atrás, pessoal, o robô Curiosity Rover, que anda tirando fotos de Marte e estudando mais sobre ele, fotografou isso aqui, que mais parece um réptil marciano. Logo, muitos entusiasmados falou que isso é um réptil marciano e outros disseram que não. O que disseram que não disse que se trata de um evento de pareidolia, que isso aqui é uma rocha. Pareidolia é aquele evento que a gente vê formações em nuvem, por exemplo, rosto em nuvem, objetos em nuvem em qualquer lugar. Isso aqui, claro, pessoal, mostra claro que talvez não seja um evento de pareidolia, porque essa criatura parece até ter chifres, se você olhar bem. Muitas coisas como essa já foram encontradas em Marte, coisas assim de arrepiar. Eu já falei aqui diversas vezes. Como isso aqui também já foi encontrado em Marte, um esqueleto humanoide. Outros esqueletos foram encontrados em Marte. Há um tempo atrás, pessoal, uma das sondas que estão em Marte fotografou essa formação estranha que mais parece restos mortais de alguma pessoa que viveu lá ou de algum ser humanoide. Eu já falei aqui há um tempo atrás sobre outras coisas, outro esqueleto que apareceu em Marte, como esse da imagem. Já tem vídeo aqui. Isso sim, pessoal, pode deixar claro que em um passado muito distante houve uma civilização em Marte que a gente não sabe de fato o porquê que foi banida de lá. Mas a gente conta, pessoal, muito isótopo de Xenon 129, que são isótopos de bombas nucleares que uma vez explodiu em Marte, e as possíveis regiões onde isso explodiu. Eles dizem, pessoal, que são um evento clássico de pareidolia, aquele que a gente vê formações em nuvens, em objetos e coisas parecidas. A gente de fato não sabe o que acontece lá porque a gente não tá lá. E muita coisa de nós é escondida. Um vibrador foi encontrado em Marte. Eu tenho certeza que esse é o vídeo mais aleatório que você vai ver hoje. Isso quem tá dizendo não sou eu, pessoal, mas sim os astrônomos que fizeram a descoberta dessa rocha em Marte. A sonda Curiosity, que está em Marte tirando foto, descobriu essa rocha muito peculiar. Os astrônomos disseram que isso aqui se assemelha muito com um brinquedo sexual. Eles classificaram esse evento como evento de pareidolia, que é aquele evento que a gente vê formações em nuvens, em objetos, por exemplo. Vê um rosto em algum objeto, o cérebro meio que tenta achar uma explicação para o que tá vendo. E a explicação que o cérebro deles tiveram foi que isso é um vibrador. É lógico que isso foi uma brincadeira, mas se você for analisar bem essa rocha, ela possui ângulos quase que perfeitos, sabe? Como se fosse lapidada. A pergunta entre os astrônomos e cientistas que fizeram essa descoberta falaram: quem tá usando vibrador em Marte? Ou na verdade, quem usou vibrador em Marte? Isso não é a única coisa estranha encontrada em Marte. Um rato foi encontrado em Marte. Em 2015, pessoal, o robô Perseverance tirou essa foto e enviou pra gente. Desse pequeno animalzinho que mais parece um ratinho em Marte. Logo todo mundo tomou um choque quando viu essa imagem, porque é quase impossível, na verdade é impossível com as nossas condições terrestres algo sobreviver em Marte. Não tem nada nem para comer, então é quase impossível alguma coisa sobreviver ali. Mas quando se fala de vida, pessoal, a gente desconhece em todos os sentidos, porque a vida ela acontece de forma inexplicável. Logo que eles classificaram esse evento como um evento de pareidolia, aquele que a gente vê formações em nuvens e objetos tal, que o cérebro busca uma resposta para aquilo que a gente está vendo. Mas se você for observar, pessoal, essa imagem parece realmente um rato. Dá para você ver o rabo, as orelhas e o corpo. Segundo os estudos, esse rato seria um rato bem grande. Não só esse rato, pessoal, como essa espécie de réptil também já foi encontrado em Marte. Já tem vídeo aqui falando sobre ele. E diversas coisas também de arrepiar. Se você quer assistir, uma passagem secreta foi encontrada em Marte. Ainda em março, o robô Curiosity Rover, que está em Marte estudando e enviando fotos pra gente, mais dados sobre o planeta, tirou a foto dessa formação aqui, que mais parece uma porta, uma espécie de porta. Isso aqui, pessoal, deixa claro que é uma formação de ângulos perfeitos. Quando a gente vai pensar, nada na natureza produz ângulos tão perfeitos. E essa porta é quase que perfeitamente calculada, sabe? Igual uma porta normal de uma casa. Ninguém sabe se isso é uma caverna ou se tem alguém vivendo lá dentro, alguém digo algo, ou se isso é como eles dizem que são formações naturais do planeta. O que eu duvido muito, porque a natureza não é capaz de produzir algo tão perfeito e ângulos retos. Eles também dizem que formações como essa são eventos de pareidolia, aqueles que a gente vê formações em nuvens, ou a gente olha para alguma coisa e vê um rosto, sabe? É só o nosso cérebro tentando achar uma explicação com o que a gente já vive. Mas muitos teóricos dizem que isso é uma caverna marciana que está a abertura de porta em uma rocha. Porém, muitas outras coisas também já foram encontradas em Marte, coisas assim de arrepiar. Um caranguejo foi visto em Marte. Há um tempo atrás, pessoal, o robô Perseverance, que está em Marte, estudando e enviando fotos para a gente, dados sobre o planeta, tirou a foto dessa formação aqui, que mais parece uma espécie de aranha caranguejeira ou um próprio caranguejo que está descendo sobre uma rocha. Essa imagem também foi uma das imagens que deu o maior choque nos astrônomos
que acham totalmente impossível que um animal como esse venha viver em um lugar tão seco quanto Marte. Eles sempre dizem que são formações rochosas ou eventos de pareidolia, que são aqueles que a gente vê formações em nuvens, ou a gente olha para um canto e vê um rosto, coisas que o nosso cérebro busca uma explicação para entender o que ele está vendo com as coisas que a gente vê no dia a dia. Ou só esse caranguejo ou aranha caranguejeira, sei lá o que é isso, que está em Marte como um rato, répteis, muitas coisas, quase um zoológico inteiro já foi encontrado em Marte. Figura de uma mulher foi encontrada em Marte. Há um tempo atrás, pessoal, o robô Curiosity Rover estava fazendo fotos de Marte como normalmente e fotografou isso aqui, meio que a figura de uma mulher. Logo então isso viralizou bastante na época, eu tenho certeza que você ouviu falar disso. E um tempo depois, pessoal, essa outra coisa aqui também foi encontrada, como se fosse uma mulher sentada com o braço esticado por cima do joelho. Naquele mesmo ano, pessoal, a Camila Loures estava dançando na praia e essa coisa aqui um pouco parecida, não tanto, apareceu atrás dela na praia. Até ela mesma ficou chocada com aquilo. Não é tão semelhante, mas é meio que a figura de uma mulher, sabe? Tanto aqui na Terra quanto lá em Marte. Astrônomos da NASA disse que são só eventos de pareidolia, aquele que a gente vê formações em nuvem, rosto em alguma coisa, coisa que o cérebro tenta explicar alguma coisa, e o outro é só uma rocha manchada, uma mancha que pareceu e semelhou muito com a figura de uma mulher. Mas não dá pra negar que coisas muito estranhas são encontradas em Marte, uma múmia foi encontrada em Marte. Um dos robôs que estão em Marte estudando e enviando dados para a gente quase que o tempo todo, enviou a foto disso aqui pra gente. Segundo a Daily Star News, isso se assemelha muito com um corpo humano, mas na minha opinião isso se assemelha muito com aquelas múmias egípcias. Eventos como esses são sempre taxados como eventos de pareidolia, aqueles que vemos formações em nuvens, rosto em alguma coisa, coisas que o cérebro tenta achar uma explicação pelas coisas que vemos no dia a dia. O que mais intriga, pessoal, é que coisas como essa que são encontradas em Marte são coisas quase que perfeitas. Eu acredito que a natureza não vai produzir uma rocha, uma coisa tão perfeita assim parecida com o corpo humano, que como você pode ver na imagem, são coisas quase que perfeitas, como se fosse uma múmia mesmo, sabe? Onde guarda o corpo. Porém, os astrônomos que não gostam nada da ideia que pode ter havido uma civilização em Marte, dizem que isso é só um evento de pareidolia. Porém, coisas estranhas e uma estátua foi encontrada em Marte. No ano de 2005, pessoal, a Split Rover capturou essa imagem estranha aqui. Segundo a página HuffPost, diz que isso é a cabeça de Obama, quando na verdade, pessoal, isso se assemelha muito a uma estátua. Logo, isso foi um choque para a equipe astronômica quando viu essa imagem. Pode ser, claro, uma das milhares de evidências que são encontradas em Marte de uma civilização passada. Isso se assemelha muito, pessoal, àquelas estátuas que se encontram aqui na Terra mesmo, ou algo assim. Uma possível destruição que aconteceu em Marte, parte dessas coisas tenham ficado inteiras ainda. Só que, claro, segundo a revista HuffPost, eles dizem que são clássicos eventos de pareidolia, que são aquele que a gente vê formações em nuvens, ou a gente olha para um lugar, vê um rosto, algo muito estranho foi visto voando sobre o céu de Marte. No dia 1/3 de 2021, o robô Perseverance, que está em Marte estudando e enviando dados e fotos para a gente quase que o tempo todo, tirou a foto disso aqui voando no céu de Marte. Não é a primeira vez que o Perseverance vê esse negócio voando lá. Quando você olha a segunda foto tirada pelo Perseverance, não tem como os astrônomos que não gostam da hipótese que algo viveu em Marte dizer que é pareidolia. Aquele evento que a gente vê formações em nuvens, ou a gente vê um rosto em algum lugar, coisas que o cérebro tenta buscar uma explicação pelo que tá vendo. Isso, claro, é uma das fortes evidências que há alguma coisa vigiando Marte. Coisas do tipo daquele vídeo que eu falei sobre a maldição de Marte. Ninguém sabe o que é esse objeto, se isso se trata de um pássaro marciano, e também não se trata de nenhuma poeira na lente do Perseverance, que é a segunda vez que ele tira essa foto. Não só isso, como coisas muito estranhas. Números gravados em uma pedra foi encontrado em Marte. E o nosso domingo marciano começa com essa imagem dessa pedra aqui. Ela foi descoberta há um tempinho atrás, eu não sei porque muita gente não comentou sobre ela. Essa rocha peculiar tem a gravura de uma sequência de números, 780. Eventos como esse são sempre ditos que são pareidolia, que são aqueles eventos que o nosso cérebro tenta achar uma explicação pelo que tá vendo. Quando a gente vê aquelas formações em nuvens, a gente vê um rosto em alguma coisa, tudo que dizem sobre essas coisas encontradas em Marte são eventos como esse. E de fato, pessoal, aqui mostra claro que não pode ser pareidolia, ou pode ser, mas fortemente isso diz que não. Isso pode ser uma evidência que uma civilização inteligente igual a daqui da Terra, que tinha conhecimento sobre matemática, viveu em Marte uma vez, e que de alguma forma essa civilização foi varrida de lá. Daqui a pouco um macaco foi visto em Marte. O analista investigativo de UFO chamado Scott C. Warren costuma analisar as imagens que chegam de Marte até uma das imagens que ele estava analisando, ele descobriu essa formação aqui. Segundo Scott, isso é um macaco marciano. Ele também alega que a NASA nunca pode ter visto essas imagens, que os rovers que estão em Marte tiram e mandam pra gente. Ele achou uma comparação de uma imagem de macaco e fez essa comparação aqui e mandou pra gente. É claro que a imagem viraliza bastante lá fora. Scott tem muitas evidências quando o assunto é vida em Marte. Mas só que quando chega aos ouvidos da NASA,
que isso são eventos de pareidolia, mas para Scott não. E pareidolia é aquele evento que a gente vê formações em nuvens, a gente vê um rosto em alguma coisa, coisas que o nosso cérebro tenta achar uma explicação pelas coisas que a gente vive. Imagens como essa são um disco voador foi fotografado em Marte pela Curiosity Rover. Segundo a DailyStarNews.com, o Curiosity Rover, que está em Marte desde 2012 trabalhando duro para nos mandar imagens de Marte para nós, tirou a foto disso aqui. Essa rocha não é comum, isso aqui não é uma formação comum da natureza de Marte. Essa imagem chegou para os astrônomos em 2012 e muitas pessoas que são confiantes de evidências que há vida em Marte acham essa imagem muito bizarra. Mas quando você para analisar melhor, pessoal, existem outras imagens de objetos que caem em Marte, como essa aqui. Segundo a DailyStarNews.com, diz que esses são clássicos eventos de pareidolia, aquele que o cérebro tenta achar uma explicação pelo que está vendo, igual quando a gente vê formações em nuvens, rosto em alguma coisa, coisas que o cérebro tenta achar uma explicação com as coisas que vemos no dia a dia. Porém, quando você olha para esse objeto aqui, essa rocha, a gente vê que não é uma formação comum. Eu acho meio que impossível que a natureza vai produzir em rocha algo tão perfeito assim, quase que esculpido. Segundo muitos céticos, isso também pode ser um objeto alienígena que pelo passar do tempo esteja se decompondo e está da mesma cor do planeta. Levando em consideração também que Marte é um planeta que tem muita tempestade de areia, isso pode ter ficado da cor do chão do planeta. Coisas como essas são vistas em Marte quase que todos